Mais um bloco de questões para a gente estudar mais ética, para a gente entender mais esse conteúdo. Você tem aquela visão que a ética é fácil, de que a ética é simples, nem vou estudar. A ética é fácil, a ética é simples, mas nem tudo que parece é. Então, muitas vezes, pela sua ausência de estudos, é onde você acaba perdendo pontos importantíssimos numa matéria que poderia agregar para você. Então, não deixe de estudar nessa sua reta final, para a sua preparação, a ética, que é tão importante sim e que fará uma diferença na sua caminhada. Dando sequência, vamos para a tela. Uma equipe que pretende ver seus colaboradores e adquirindo novos valores, o que acontece com ela, pessoal? Eles devem considerar que a aprendizagem formal deve se dar por meio das relações humanas e não apenas pela chamada natureza humana pré-existente. Nunca se esqueça, você que está estudando, que a ética ela é um conjunto e a ética é a ciência que ela tem o papel necessário de estudar as regras morais impostas pela sociedade. Eu brinco, né, que a ética ela tem um papel de recalcada da moral. Por que recalcada da moral? Porque ela está ali só de olho esperando para ver o que a moral faz ou não. Logo, não apenas deve considerar aqui a natureza humana, ou seja, a natureza moral, mas a gente deve considerar também as relações que são denominadas como relações éticas, tá bom? Que só existem por causa do contexto humano. Então, nesse sentido, é correto afirmar sim que para a gente modificar os nossos valores éticos, a aprendizagem formal ela deve estar atrelada sim às relações humanas. Então, o gabarito dessa nossa questão, logo de cara que eu coloco aí para vocês, ele está correto, sem dúvida alguma, tá bom? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Próxima questão na tela, dá aquela respirada, né? Dá aquela respirada e vamos na tela que diz o seguinte: para que a conduta do servidor público seja considerada irrepressível, é suficiente que ele observe as leis e as regras denominadas como regras imperativas. Sobre a natureza dessa questão, é importante você analisar as regras de natureza deontológicas. O que significa regras de natureza deontológica? O servidor público, segundo o decreto 11.171 de 94, ele tem o papel de jamais desprezar os elementos éticos de sua conduta. Então, o que acontece aqui? Ele não terá que decidir somente entre o que nós falamos, o que é legal e ilegal, mas ele tem que decidir sobre o que é justo e injusto, sobre o moral e o imoral, o oportuno e o inoportuno. Então não é só a lei que ele tem que observar, ele tem que observar os comportamentos e tomar a atitude correta, tomar a atitude adequada. É isso que basta. Portanto, essa nossa questão ela está incorreta, sem dúvida alguma. Assinale aí no seu gabaritinho mais esse enunciado. Tá gostando? Sei que você tá gostando, né? Mas tem muito mais coisas ainda para a gente debater, para a gente confrontar, entender e estudar, que é o que vale mais, tá bom? Vamos para a próxima questão na nossa tela, que diz assim: acerca da ética deontológica, né? O que é deontologia? É o dever ser, né? Com as regras que nós temos que impor dentro do nosso ambiente corporativo de trabalho. E acerca da ética deontológica e da ética e democracia, julgue o próximo item. Ser honesto e verdadeiro e cumprir promessas são considerados princípios éticos. Ser honesto e verdadeiro é sim cumprir preceitos éticos. Ô, gente, olha só. Essa questão tem polêmica. Cumprir promessa é um preceito ético? Então veja só. Eu prometi para uma pessoa que eu vou matar alguém para ter meu objetivo. Se eu matar alguém, eu estou sendo ético já que eu fiz a promessa?
Essa questão é muito polêmica, porém, para a banca examinadora, cumprir promessas é sim um princípio ético. A banca examinadora considerou essa questão como uma questão correta, embora essa questão ela seja uma questão extremamente polêmica. É uma questão extremamente polêmica. Então, o gabarito é um gabarito certo, sim, sem dúvida alguma, mas a banca, né, que você sabe qual é, ela deu uma viajada, porque, gente, cumprir promessa depende do tipo de promessa que eu fiz. Se eu faço uma promessa absurda, não tem como considerar como correta essa minha promessa absurda. Mas, enfim, né? Faz de conta que a gente concorda, embora a gente não tenha concordado com esse gabarito, tá bom? Fica aí minha observação. Prometo que se você não estudar, você vai passar no concurso, tá? Ah, meu Deus do céu, então eu tenho que fazer você passar no concurso sem estudar, porque senão eu não estarei sendo ético, tá? Segundo a CESP. Opa, segundo a banca examinadora. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. A ética envolve um processo avaliativo de modo como os seres humanos, a natureza e os animais intervêm no mundo ao seu redor. Sobre essa questão, tá certo ou tá errado? Gente, partindo da sequência de questões toscas apresentadas pela banca, o que eu quero falar para vocês? Essa questão, por mais tosca que ela possa ser, ela acaba pegando. Porque, veja, a ética, ela não estuda os animais irracionais. Não estuda os irracionais. Ela estuda os racionais. Aliás, os animais racionais que somos nós, quer dizer, nem sempre, né? Mas esses animais, eles que estudam a ética. Então, nós estudamos a ética para passar em concurso, por exemplo. Então, a ética, ela fala somente dos seres humanos. A ética não vai falar da natureza nem dos animais, tá bom? Por essa razão, a questão ela está incorreta. Questão polêmica também, né, gente? Questão polêmica, mas que vale a pena a gente observar. Sabe aquela distinção entre ética e moral que eu já passei para você 1 milhão de vezes? Ética é teoria, moral é prática, ética é princípio, moral é conduta, ética permanente, moral temporal, ética universal, moral é cultural, ética é regra e moral é conduta da regra? Sabe isso que eu acabei de falar para vocês? Mais uma vez, ela aparece na sua prova. Olha na tela. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certo e errado. Gente, basicamente ele reforçou aquele estereótipo que eu disse para vocês, que moral é teoria, princípio permanente, universal e regra. Ele reforçou isso para nós nesse enunciado. Portanto, questão de número 44, nem tenho que titubear, nem tenho que discutir, questão está certíssima. Questão está certíssima, vale a pena aí a gente mencionar, entender e compreender aqui nos nossos estudos, tá bom? Para por aí? Não para por aí, porque a nossa próxima questão 45 vai falar o quê? A ética, ela é um ramo da filosofia que ela estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Olha só que questão interessante. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, né? A recalcada, que eu falo que a ética é, né? Então, nesse viés que eu trago para vocês, a banca examinadora ela fez uma reflexão filosófica sobre a moral e o seu caráter teórico junto com a ética também. Então, sobre a moral, nós temos que entender que ela exerce um papel muito importante para que a ética avalie essas condutas morais. Nesse cenário, a moral ela tem um caráter prático, porém normativo. Ela é, sim, um reflexo da nossa cultura. Ela possui inúmeras características importantes da gente entender e compreender. Então, com esse viés, com esse condão que eu apresento para vocês, essa questão ela só poderia estar certa, tá bom, pessoal? Essa questão
ela só poderia estar correta. Beleza, gente? Fica aí a observaçãozinha que De Luca coloca para vocês. Mais uma vez, vou trazer outra questão, porque você não pode ir para sua prova sem saber a distinção de moral e ética. E sobre a distinção de moral e ética, olha a questão a seguir. Uma vez que a moral se reveste do conteúdo mais doutrinário e normativo que a ética, é correto afirmar que um dos seus fundamentos de existência da noção de moral seria a formação de uma base teórica para o estudo de ética. Gente, não. A moral não estuda a ética. A ética estuda a moral. Cuidado para não confundir. Eu brinco que a ética é recalcada da moral. Então, a ética que vai atrás da moral, não a moral que vai atrás da ética. Tá bom? Até porque um comportamento de um grupo, ele nem sempre pode ser um comportamento 100% ético. Tá bom? Então, fica aí essa observância que eu faço para vocês. Mais uma questãozinha para a gente abordar. Vamos fazer um ABCD só para dar um quebra no nosso raciocínio? Vamos fazer um ABCD só para fazer um quebra no nosso raciocínio. Questão baba, colocada pela banca. Então, olha na tela. Uma situação que surge quando todas as alternativas de escolha ou comportamento foram considerados indesejados por causa das consequências potencialmente negativas, tornando difícil a diferenciação entre o certo e o errado, é um exemplo de dilema legal, de livre escolha, valorativo, moral ou ético. E aí, pessoal, o que vocês entendem? Atentes que a ética que nós estamos estudando, ela é um conjunto de valores ou também de morais que nós temos que definir o que é certo e o que é errado. Não se esqueça desse fenômeno. E aqui a gente estuda fatos, a gente estuda tudo aquilo que afeta de forma direta o outro, tanto para o bem como para o mal. Então, nessa razão, a ética é isso, é uma situação que surge quando as alternativas de escolha dos comportamentos forem desejados por causa das consequências negativas praticadas por outro. Isso é um dilema, sem dúvida alguma, um dilema ético. Um dilema ético para a gente abordar, para a gente estudar, é para a gente compreender. Próxima questãozinha na tela diz assim: a moralidade do ato praticado pela administração pública é evidenciada pela exclusiva análise da distinção entre o bem e o mal. Pessoal, essa questão está errada. Por que essa questão está errada, De Luca? Essa questão está errada porque a moralidade do ato que vem a ser praticado pela administração pública tem que considerar como algo realizado de forma exclusivamente na análise do bem e do mal. Então, o que eu posso falar para vocês? A moral, ela não se limita em distinguir o que é bem e o mal. Agora, a legalidade mais a finalidade, isso sim estará relacionado ao que nós chamamos de moralidade do ato administrativo. Então, a moralidade do ato praticado, ela está relacionada à legalidade mais a moralidade. Essa é a ideia que eu tenho aqui para extrair para vocês, tá bom? Aliás, eu posso falar que a legalidade aqui, ela está relacionada também aos critérios de finalidade. Tá bom? Até porque a moral, ela tem um fim, ela tem um objetivo que ela quer extrair, que ela quer atingir. Razão pela qual a nossa questão de número 48, ela está incorreta, tá bom? Vamos para a questão de número 49, que diz o seguinte, opa, já coloquei o gabarito aí da questão, De Luca, tá viajando na conduta? O que aconteceu aí com você? Então vamos lá, vamos seguir o cachorro latino, o gato miando, não tem problema, a gente continua e a gente analisa assim. A atitude de ceder um assento a um idoso em um transporte coletivo constitui um exemplo de comportamento relacionado à cidadania, cuja concepção comporta não apenas a titularidade de direito pelo indivíduo, mas também a transformação de valores e princípios em atitudes que atendam aos interesses coletivos.
Nunca se esqueça, o interesse do exercício da cidadania, ele deve se pautar nos comportamentos éticos. Logo, a escolha de uma melhor conduta para o bem comum é o objetivo, é o foco. A ação moral, ela tem que ser compreendida como uma expressão do bem. Por essa razão, a questão 49 está certa. E para a gente fechar com 50, né, para fechar um número objetivo aqui, a questão 50 diz assim: configura-se um dos elementos indispensáveis para o exercício da cidadania o efetivo conhecimento a respeito dos direitos. Olha, cidadania não se confunde com cidadão, tá? Cidadania é um dos fundamentos da nossa república. Você já deve ter estudado isso em constitucional. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Não é um elemento indispensável conhecer os direitos, embora também ninguém pode alegar não conhecer os direitos, vide artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, por essa razão, a questão está incorreta. Questão erradinha aí para a gente fechar o nosso bloco, fechar o nosso estudo. Voltaremos num clique de mouse.